A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar início a mais um vídeo. Nós temos falado sobre a ressurreição e o assunto que nós estamos meditando é com que corpo nós vamos ressuscitar. Os salvos e os ímpios vão ter corpo na sua ressurreição? Eles vão ter um corpo para ressuscitar? Com que corpo eles vão ressuscitar? Então nós estamos meditando como nós ressuscitaremos. Com que corpo nós viremos? Com que corpo nós viremos da sepultura? E porque Paulo diz aqui em Coríntios 15 sobre o desmanchar desse corpo de carne que nós vivemos, desfazer dele e o reviver de uma nova vida, renascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Nascer de novo da água do Espírito, você tem que nascer nessa vida, antes de descer a sepultura. Agora, Cristo vai trazer um outro corpo. Cristo vai dar um outro corpo. E qual é a forma desse corpo que Cristo vai dar? E o que vai acontecer com esse que nós estamos? É isso que nós estamos meditando. Antes de começar a leitura da palavra, eu peço que você deixe aí os seus comentários e, querendo, se inscreva aí no canal para nos ajudar. Vamos ler a Bíblia. É na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos meditar hoje do versículo 24 para frente. Nos diz assim a palavra de Deus: Então virá o fim quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo domínio, e toda autoridade e todo o poder, pois convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte, pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhes sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhes estiver sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressurgem? Porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda a hora em perigo. Eu vos declaro que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos ignoreis, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressurgirão os mortos? E com que corpo virá? Até aqui. Então, nós temos aqui essa bonita declaração em que o apóstolo Paulo declara sobre a ressurreição de todos os salvos. Você
já conhece o Evangelho, você já conhece a Palavra de Deus, você já sabe que existe 2 ressurreições. Não falando das ressurreições que foram feitas milagrosamente. Essas ressurreições que foi feita milagrosamente não faz parte de salvação. Eu já falei isso muitos vídeos e falo que a Bíblia diz sempre, não faz parte de salvação. Por quê? Porque você pega um exemplo como Lázaro, que foi ressuscitado, que já estava há 4 dias na sepultura. Suposta sepultura, que não era sepultura. Diz sepultura, mas a tradução correta e a verdade de onde estava Lázaro era uma caverna, era uma gruta. Foi o Senhor Jesus que diz isso. Lázaro não foi para uma sepultura. Lázaro não foi enterrado para permanecer ali até quando Cristo voltar para ressuscitar os mortos. Não, Lázaro foi para uma caverna, uma gruta, o que é diferente, é uma lapa. Por isso Cristo ressuscitou, porque se ele tivesse ido para a sepultura, Cristo não iria ressuscitar Lázaro. Senão Lázaro seria o primeiro da ressurreição no que diz respeito aos sepultados. Cristo é o primeiro da ressurreição daqueles que foram mortos e sepultados. E é daí que vem a confusão dos pregadores, no que diz respeito a Elias, Moisés e Jesus, na transfiguração do Monte Tabor, quando aparece Moisés, Elias e Jesus ali se transfigura para mostrar aos seus apóstolos o modelo da ressurreição e o corpo com que os crentes que são fiéis vão levantar da sepultura. Moisés, modelo para quem vai morrer com Cristo e ser ressuscitado. Elias, modelo para quem vai ser transformados e arrebatados. É bom você estar sabendo que transformar e arrebatar uma coisa e transformação é outra coisa. Tem um sentido paralelo, bem parecido, mas não é a mesma coisa. Arrebatar é uma coisa e transformar é outra coisa. Quando as pessoas leem aqui mesmo em Coríntios, aqui na primeira carta, no 15, versículo 52 para frente, nós vamos ver Paulo falando assim, no momento, no abrir e no fechar de olhos. Quando soar a última trombeta, abrir e fechar de olhos. E é daí que os crentes, os pregadores, arrumaram essa ideia de que Cristo vai vir buscar a igreja num abrir e fechar de olhos, num vulgo, e leva todo mundo e ninguém vê, e essa coisa tão fora de bíblica, fora de sentido de arrebatamento, não tem nada a ver. Porque Paulo fala sobre transformação no abrir e fechar de olhos e não num arrebatamento. Então nós veremos isso futuramente. Por isso estamos aqui vendo sobre onde nós vamos ficar. Primeiro, Cristo está fazendo a obra missionária aqui na terra. Ele veio, fez a sua obra, a sua parte, durante, segundo os historiadores, a Bíblia deixa algo não bem afirmativo, mas bem parecido com o que eles dizem, que é de 33 anos aqui, ele ficou 33, mais precisamente, direto no ministério, num trabalho bem eficaz. Mas todo o trabalho de Cristo começou desde que ele nasceu, todo o evangelismo de Cristo começou desde que ele nasceu. Então, Cristo recebeu do Pai autoridade para dominar sobre tudo e sobre todos na terra, desde o princípio, desde a fundação, desde a criação desse céu, dessa nova terra, desse céu, dessa terra, que Cristo recebeu esse comando do Pai, sempre Ele na frente. Mas Cristo vindo ao mundo para morrer pela humanidade, Ele recebe do Pai autoridade sobre ressurreição de mortos, sobre expulsão de demônios, sobre cura, milagres, imposição de mãos, um ministério que ele veio trazer aqui, que ele veio aplicar aqui, para que os homens pudessem fazer a mesma coisa. Isso começou desde os profetas. Nós já vimos o Elias, nós já vimos o Eliseu, os milagres que eles fizeram, que Deus fez pelo poder
da sua graça e da sua misericórdia para com aquelas vidas, dando-nos um exemplo de que Cristo viria para fazer tudo isso. E Cristo vem. E quando Cristo vem, Ele opera todos esses milagres e essas maravilhas. Então aqueles que foram ressuscitados, como Lázaro, como Tabita, Dorca, aquelas pessoas que os apóstolos ressuscitou, Paulo, João, Pedro, eles não tiveram a salvação se não permaneceram no Evangelho. Se eles permaneceram no Evangelho depois daquela cura, eles foram salvos. Se eles não permaneceram, não foram salvos. Jesus levantou mortos, pessoa morta no caixão, lá Jesus ressuscitou. Se ele permaneceu na salvação, ele está salvo. Se ele não permaneceu, ele vai ser condenado no fogo. Jesus perdoou uma mulher adúltera, onde pegaram ela e levaram aos pés de Jesus para condenar e para dizer que Moisés, na lei de Moisés, tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Jesus apanha a mulher e perdoa aquela mulher e vai, e não peque mais. Se ela pecou, ela foi condenada, se não houve arrependimento. Então essas ressurreições que Cristo fez, que Pedro fez, que Paulo fez estando aqui na terra, que os profetas como Eliseu e o Elias fizeram, essas ressurreições não tem nada a ver com salvação. Elas fazem parte de milagres e se a pessoa continuou na fé, elas vão ser salvas. Por exemplo, as 12 pragas que Deus enviou, as 10 pragas, caiu lá em Israel, para os filhos de Israel poder se converter, não adiantou nada. Lá no Egito, eles viram aquelas pragas, eles viram tudo aquilo acontecer e não foram salvos. Eles viram maná cair do céu, eles viram milagre, mar vermelho se abrir, foi salvo. Então o milagre contribui para a salvação, ajuda, mas ele não é a salvação. Só que essas 2 ressurreições que nós estamos meditando já é para as pessoas salvas. Aqui não tem mais o que se salvar. Quando Paulo fala disso aqui, Paulo está falando de quem está salvo. Não tem mais o que se salvar aqui. O corpo que os salvos receberam e que eles vão trazer da sepultura quando voltar com Cristo, é o que Paulo está nos orientando. Porque esse corpo que está indo para a sepultura, para o sofrimento, que vem do sofrimento, que vai para o sofrimento, esse corpo, ele se acaba no sofrimento. Veja comigo em Lucas, eu já li esse texto e vou repetir para você entender melhor. Lucas, capítulo 12, versículo 4, diz assim: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Então vejam aqui que quando Cristo está falando aqui para os seus seguidores, para os seus apóstolos, e óbvio para toda a humanidade que vai ler a Bíblia para nós, ele está falando desse corpo físico, esse corpo nosso aqui de carne, que ele vive em inferno. Inferno, A palavra inferno, um dos significados da palavra inferno, meus amados, é sofrimento, é angústia, é dor, é agonia. Isso é o significado da palavra inferno. O dicionário disse lá, lugar que sepulta os mortos, onde coloca os mortos. E segundo o dicionário, ele disse, o dicionário não dá certeza. Por quê? Porque não é verdadeiro o que eles dizem. Ele diz, segundo o cristianismo, aonde estão os demônios? O que aquele demônio está fazendo embaixo da terra, irmãos? Nunca ponha isso no seu entendimento. Você pode ser quem você for. Você pode ser o mais estudado de toda a história do universo. Você pode ser o maior cientista do mundo. Você pode ser quem você quiser.
Você pode ser o pastor mais renomado do mundo. Demônios não entram embaixo da terra. Satanás não entra embaixo da terra, não vai. Não vai. Nem sequer pisar nela ele consegue. Ele não consegue. Por quê? Porque essa terra é física. Não tem jeito de pisar. E Satanás é espírito. Para ele pisar nela tem que ser igual, tomando um corpo igual, e para isso ele tem que possuir um homem. Por que Cristo veio aqui? Tomou uma forma de homem para pisar nela, para sentir. Cristo em espírito, não dava para ser assim. Ele não podia fazer isso, pisar na terra e sentir o sofrimento do povo na terra. Por isso ele tomou uma forma de homem. E Paulo diz, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte. Para quê? Para entender. Então Satanás e seus demônios nunca vai pisar nessa terra e nunca vai entrar embaixo da terra. Então quando Jesus está dizendo aqui para os seus seguidores, vocês estão com medo de quem mata esse corpo. Esse corpo que está em sofrimento. O homem vive em sofrimento, meu querido. O homem vive em lutas, em tribulações. Essa é a vida do ser humano. E quanto mais os dias vai passando, cada vez passa, mais vai apertando. O homem já morre num inferno terrível. É dor, é aflição, pessoas que dão um infarto aí, é uma dor terrível, pessoas, amigos meus que já infartaram não morreram, mas a dor de infartar é terrível, deu tempo de socorrer, tem primos que não deu tempo nem sair de casa, nem se mexer, infartou no sofá e ele mesmo já foi morto, já morreu ali mesmo, foi só um não, foi mais que isso, dia desse mesmo aí, não tem nenhum ano, perdi um de 70 anos de idade, infartou lá em cima da cama e ele mesmo se apagou. Então é uma dor terrível, um sofrimento. Quando a Bíblia fala de inferno, que Jesus fala de inferno, Jesus está falando de sofrimento e de sepultura. Quando ele diz aqui, não tenha medo dos que matam o corpo. Matar o corpo físico, todo mundo está matando aí, queridos. Está tirando a vida aí. Matando o corpo físico, e matando esse corpo físico, esse espírito vai dormir, não tem jeito. Por quê? Porque matou o templo dele, matou a habitação dele, matou o corpo, matou o espírito. Por isso que Paulo na carta aos Coríntios diz que quem despreza, que quem maltrata, que quem destrói o templo de Deus, Deus a destruirá. Ele está falando do corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus? O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e óbvio, no nosso espírito, no espírito de vida que Deus nos deu, que está conosco, nessa alma que está conosco, nessa alma que está comigo. Então, quando os pregadores começam a falar sobre isso aqui, em especial aqueles que querem defender o seu entendimento, que defende o seu comércio, que defende o seu negócio, eles começam a falar sobre essas coisas que eles dividem corpo, alma, espírito. O homem é mortal, todo homem é mortal. O homem é imortal, o homem é imortal. Todo homem é mortal e todo homem é imortal. Você precisa entender isso. Mas a alma morre e o homem não morre. Isso não existe, meus amados. Isso não existe. Se a alma morreu, o homem morreu. Por quê? Porque Paulo disse que nós somos espírito, alma e corpo. Somos três que concordam em um. Esse corpo do qual Jesus está se referindo aqui em Lucas, que os homens podem matar. Os homens matam de tudo. Hoje em dia, as mortes aí, os homicídios, um em cima do outro, aí, das mais cruéis mortes que estão vendo por aí, a bala, a faca, de todos os tipos de morte, de homicídios que estão cometendo aí hoje em dia, mata esse corpo. Isso quando não estrangula, corta um pedaço, leva para outro lugar, joga para outro lugar e tal. Isso é o que Jesus está dizendo aqui.
matou esse corpo, o espírito vai dormir, o templo dele foi destruído. Então esse espírito de vida que está em nós, esse espírito que é o nosso espírito, a nossa alma, espírito, centro de entendimento, de comunicação entre nós e Deus, entendam que nós temos isso dentro de nós, não é aqui, nesse músculo pulsante que está aqui, ó, dentro do peito. Isso aqui é um coração, é um músculo pulsante, tá, gente? Que está aí pulsando, bombeando sangue pelo nosso corpo, né? Cuidado para não encher de gordura, porque senão você infarta. Isso aqui acontece muito, né? Então, esse não é o nosso coração. Coração e espírito que está aqui dentro da nossa mente, que é o centro da nossa comunicação com Deus. Então, quando ele perde esse corpo, esse templo, ele dorme no pó da terra. E o cuidado de Cristo aqui, dizendo para eles, olha, se você está preocupado porque eu vou morrer, está com medo da morte, irmão? Está com medo de morrer? Vai acontecer um desastre, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou morrer. Todos vão passar pela morte, meus amados. Tem saída. Quer ser um Elias? Quer ser um Enoque? Então seja, porque daí essa morte física ela não virá. Mas o desmontar desse corpo físico vai ter que vir. Através do quê? Através do fogo da glória de Cristo. Como é que foi o Elias? Enoque andou 300 anos para que isso acontecesse, na presença de Deus 300 anos, para que isso aconteça. Então, de todo jeito, esse corpo será destruído. Quando o Cristo fala aqui, está falando da maldade dos homens e do sofrimento que o homem tem nessa terra, deste inferno que nós vivemos, das injustiças que nós estamos passando, que o ser humano passa por tudo, todo mundo passa por sofrimento, passa por injustiça, passa por aflições, né? Isso não é exclusivo de uns e de outros, não. Todos passam por isso. Mas o rico não passa no que diz respeito à vida financeira e mordomia, mas em outras áreas da vida deles, eles vão passar. Não tem jeito, todos vão passar. Mas aquele que é poderoso, aquele que é político, não tem um deles que não passa. Não tem um deles que não passa por isso. Todo mundo passa dores e aflição nessa vida, tristezas, angústia, melancolia e às vezes até depressão. Um mundo de depressão nós estamos vivendo por causa dos acontecimentos. E vai apertar mais, porque Deus vai fazer isso para ver se as pessoas se arrependem e se achegam a eles. O porquê dos terremotos. Está vendo lá como é que está o terremoto, hein? Acabou com tanta gente, né? Que tristeza, não? Como devemos lamentar em ver tanta gente soterradas e mortas e lamentar e pedir a Deus sobre os entes queridos que estão vivos, que eles tomem o exemplo desse sofrimento, dessa dor, dessa aflição e se arrependem e aceitam Cristo, porque o terremoto vem para isso, as guerras vêm para isso, mas o povo não quer dar ouvido a isso. O povo não quer dar ouvido a isso. A minha oração é que venha sempre os terremotos. O Brasil vai ter terremotos. Se tivesse terremoto enquanto eu estou aqui, ótimo, não tem problema. Claro, queridos, tem que vir. Se não vier, Cristo não vai voltar, não adianta. Profecia é para ser cumprida. É lamentável que nós percamos pessoas nesse sofrimento, né? Se partissem a graça de Deus, o pior ainda, né? Imagina a dor daquelas famílias, né? Filhos que vão viver sem ver os seus pais. Muito triste, muito triste. Isso é lamentável. Mas tudo isso é para quê? Para ver se as pessoas se arrependam do seu mal. Que veio lá do Éden e receba a Cristo que veio para tirar todo o mal. Aqui está Ele. Vocês estão temendo os que podem fazer isso. Os que podem matar, os que podem fazer todas essas atrocidades que estão sendo feitas aí, mas vocês não temem aquele que morreu por você, que veio para dar vida para vocês. Assim está a igreja. Assim está a igreja. A igreja está pulando, a igreja está gritando, a igreja está dançando, a igreja está curtindo o carnaval, a igreja está fazendo tudo. Esses vai merecer muito mais sofrimento do que aqueles que não façam isso, do que aqueles que não são da igreja. Então a igreja tem que ter cuidado.
Você vai para a igreja para adorar seu ídolo, seu mito, seu pastor, o seu apóstolo, o seu reverendo, o seu cantor, que está lá, o seu gospel, o show, quando ele entra para cantar, é a mesma coisa que entrar aquelas bandas que eu gostei tanto, que eu curti tanto, como tinha no passado, não, as bandas de rock que cantava bonito, que eu tive o prazer de curtir. Quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. O que tem aí hoje, tá? Para com imitação, não é nem imitação, não dá nem para imitar. Por isso que às vezes as pessoas ainda querem imitar as músicas, ainda querem tentar voltar ao que fazia nos anos 70, não volta mais não, querido, não volta mais não. E em todas as áreas, no esporte a mesma coisa, no futebol a mesma coisa, não tem mais nada, nunca mais chegará aquilo que já teve. A igreja a mesma coisa, aquela igreja que tinha lá atrás, que todo mundo chamava de cafona, que todo mundo zombava das irmãs, que todo mundo dava risada dos jovens quando passava nas ruas. Até em filme você vê isso. Aquela é crente, dava risada. Por quê, irmãos? Porque era crente, era diferente, servia a Deus, e quem serve a Deus tem diferença. Quem anda com Cristo tem diferença. Os seus rostos têm que brilhar com a glória de Cristo. Que glória você está brilhando aí, irmã? Com essa calça parecendo olha, né? Tão apertadinha, né? E com tudo que é pintura que você coloca aí, que está no teu rosto, você parece mais aquela árvore de Natal. Já passou o Natal, vai chegar de novo, né? Você parece mais aquela árvore de Natal, toda cheia de bolinha, toda penduradinha. Tem bolinha na orelha, tem bolinha no pescoço, tem bolinha para ficar, tem bolinha de carro. Você está brilhando, né? Sou bispa. Parabéns, bispa. Deus o dirá quem você é e quem nós somos. Então, essa igreja acabou. Hoje nós temos uma sombra aí de igreja. E eles ainda declaram que são os evangélicos. Evangélico todo mundo é. Agora eu quero ver servir a Cristo. Quero ver servir a Deus. Quero ver honrar a Deus. Quer ser salvo, meu querido? Na política, pastor? Você quer ser salvo na política? Você nunca vai ser salvo no meio da política. Nunca. Por quê? Porque não é você que dá salvação, nem eu. Quem dá salvação é Cristo. Paulo está dizendo aqui, na carta aos Coríntios ali, as más conversações corrompem os bons costumes. O que tem de bom costume dentro da política? Não na política em si, mas nos nossos políticos que nós temos aí. O que tem de bom no meio deles? Eu não vejo nada. Somos honestos, é honesto porque você criou uma lei para você. É honesto dentro da lei que vocês criaram para vocês se defenderem. Dentro dessa lei todo mundo é honesto. Agora pega a lei do meu Cristo aqui, a lei divina, que eu quero ver se vocês vai ficar impune diante dele. Quero ver quem vai sobrar. Os feitos deles apontam quem eles são. Não adianta, queridos, não adianta. Irmãos, vejam uma coisa, eu vou te dar só um exemplo para você ver se há honestidade nisso. E o que eles estão trabalhando? Estão trabalhando para matar o corpo, para destruir o corpo do pobre, do necessitado, do sofrimento, dos mais sofridos dessa vida, do trabalhador, do aposentado que construiu essa nação, que é a pessoa mais assolada e mais humilhada dessa nação, é os aposentados. É onde afirma-se os políticos. E eles dizem, vocês que são pastores evangélicos que estão lá dentro da política, que diz, somos honestos. Me diz para mim, pastor, tu é honesto? Agora, seja sincero no que eu vou te perguntar. Você que é pastor que está aí na política, que é deputado que está na política, você é honesto? Então me diz se tem honestidade no que eu vou te perguntar. A humanidade inteira, o brasileiro, todo o povo brasileiro, há de concordar. Se eu pegar os maiores economistas do mundo, as pessoas que mais entendem sobre inflação, sobre economia, se eu pegar eles e mandar fazer um cálculo sobre a inflação que teve no Brasil em 2022 e qual é a deflação que o cara que estava lá,
que quis ganhar a eleição, diz que teve para poder derrubar, para quando chegar agora, o que ganhou, vim dizer que a inflação de 2005 e 2022 foi de apenas 5,93%. Ser honesto, me responde, foi isso mesmo que deu? Seja honesto. Ah, mas não é eu que calculo, não é você que calcula, mas quem comanda? É quem calcula ou aqueles que estão lá nos três poderes? Quem comanda a nossa nação? Quem comanda sobre isso? Vem dizer para mim que tem honestidade nisso, pastor? Hein? Você que anda brigando por causa de política, tu está defendendo teus interesses. Sabe o que tu está fazendo? Tu está matando o corpo aqui, ó. Não é com a faca, não é com revólver, não é com punhal, não é com a espada, mas é com uma canetinha escrevendo as leis para te defender, para te favorecer e arruinar a vida dos outros. E matar as pessoas no estresse, na fome, no sofrimento, na preocupação. Será que amanhã o meu salário vai dar para comprar isso, vai dar para comprar aquilo? Porque não existe, irmão, um brasileiro, uma dona de casa, um pai de família honesto que vai dizer que de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022 a inflação foi só 5,93%. Nunca o Brasil tem uma inflação, nunca é apontada uma inflação correta no Brasil. Se fosse dar mesmo, era de 25%, 30%. Para de falar e de ficar falando asneira, dizendo que ser honesto. Ser honesto sim para as suas leis, graças a Deus por isso. As leis que vocês criaram. Agora vai para a lei do meu Cristo que aqui está, que eu quero ver se você é honesto. Por isso é que ele vai te pegar, como vai pegar toda a humanidade e todos os políticos, todos os religiosos. Não sobra um. Estou orando para que seja bem depressa. E sobre você, o pastor deputado, que seja chegue primeiro, viu? Chegue primeiro. Para você, quem sabe dá tempo, né? Então Jesus diz aqui, não tenha medo dos que matam o corpo. O corpo vai cair em sofrimento. E quando Jesus disse aqui, ó, em Mateus capítulo de número 10, abra comigo, por favor. Mateus 10, e no versículo de número 26. Portanto, não os temais, nada há encoberto que não haja de ser revelado, de se revelar, nem oculto, que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende dois passarinhos, tal. Então vejam aqui, Jesus está dizendo para os seus apóstolos, não tenha medo dos que possam fazer perecer ou destruir o corpo. Tenha medo, teme aquele, respeite aquele, honra aquele, amem aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma, ou o espírito e a alma. Quando ele fala do corpo, o corpo, que é esse corpo que nós estamos vivendo, que está em sofrimento, que está nesse inferno de dor, de aflição. E quando vai para o inferno, ou melhor, para a sepultura, que é símbolo do inferno, e vai para lá nesse sofrimento, sem Cristo, aí sim, vai perecer a alma e o espírito. Aonde a alma vai perecer? Neste segundo sofrimento, que é o lago de fogo. Aí sim perece tudo. É disso que Jesus está se referindo. Jesus não está se referindo a uma alma separada do corpo, um corpo separado do espírito. Não tem nada disso. Alma e corpo, aqui no que diz respeito a essa vida, é a mesma coisa. Ou seja, o corpo é a habitação da alma e do espírito. O espírito dorme, a alma dorme no espírito. O corpo vai para esse sofrimento. Já está em sofrimento,
mas não está sentindo porque está com vida. Mas quando a morte vem, quando as doenças vêm, que é para tirar o fôlego da vida, o homem entra em sofrimento, em angústia, acaba sendo morto e sepultado. Desceu ao inferno, que é a sepultura. Esse corpo que é da sepultura, que é da terra, será destruído, e sendo destruído esse corpo, não estando na presença de Deus, ele vai para o eterno sofrimento, ou melhor, para o segundo sofrimento, e aí já não é mais o corpo, aí já é o espírito e a alma, onde ele disse: temei antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o espírito, fazer perecer lá no sofrimento, lá no lago de fogo, queimando até se tornar cinza para nunca mais existir. É disso que Jesus está se referindo. Não tem nada mais além disso. Tem na boca dos pregadores que buscam um livro daqui, buscam um livro de lá, e na sua teologia daqui, na sua teologia de lá, e vai arrumando, e vai arrumando, e vai arrumando, sendo que Cristo é sim, sim, não, não, e isso é o sim de Cristo. Todos nós vivemos em angústia e sofrimento e medos. Todos nós temos medos disso. Mas confiamos em Cristo Jesus, que o nosso corpo é templo do Espírito, e quando ele em sofrimento descer à sepultura, nós estaremos livres do sofrimento do inferno, que é o lago de fogo, que não está embaixo da terra, que não está aceso embaixo da terra, que não tem nada disso, mas que será aceso quando Cristo voltar para queimar todas as impiedades e as impurezas do homem. Volte lá para 1 Coríntios 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, o texto que nós temos ensinado sobre o corpo que voltaremos, não para essa vida e nem para essa terra, mas para o novo céu e para a nova terra. Versículo de número 26, Paulo diz: ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. A morte será o último. Por quê? Porque, meus amados, o corpo vai morrer. Presta atenção nisto, para você entender. Espírito, alma e corpo. Este corpo, ele será entregue à terra, mas ele não é templo do Espírito, do Espírito de Deus, do nosso Espírito. Ele é templo enquanto estarmos nesta vida. Depois que essa vida aqui chegar ao fim, que tudo tem um tempo determinado, como disse Salomão, que esse fôlego de vida for tirado, esse Espírito, esta alma, vai dormir. O espírito e a alma, que é uma coisa só, vai dormir, e esse corpo será entregue para quem? Para aquela que foi aonde ela foi criada, aonde ele foi criado, que é a terra. E aí já entra em destruição, porque a própria terra, quando for destruída, já acaba com todos os corpos destruídos nela, no fogo, quando Cristo voltar para arrebatar a igreja. Que fogo? Esse fogo que vem para consumir a terra, que é um fogo comum, esse fogo que nós estamos hoje no meio, que vai vir sobre os terremotos. Olha aí o terremoto que teve aí, olha esse terremoto que está vindo aí. Assim será a terra, no enrolar do céu, quando Cristo voltar, que é o alicerce da terra. Cristo, quando fez a terra, quando criou a terra, que suspendeu essa porção seca do pó da superfície, que tirou da superfície, quando ele tira essa porção seca da superfície e tornou um planeta, ele estendeu o céu, que é esse céu azul que nós estamos vendo, que faz o seu eixo embaixo dessa terra, em cima da superfície, e por cima desse eixo que é o céu, a terra está assentada. Esse planeta está assentado. E por baixo dele, o que tem? Por baixo dele tem água e peixes. Por baixo dessa terra tem água e peixe. É isso, exatamente isso. Olha o livro de Gênesis. E aí, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, você pode ver isso lá em Pedro. Nós não vamos ler hoje,
porque nós estamos falando sobre arrebatamento. Mas quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, a primeira coisa que vai fazer para destruir essa terra e para vir esse terremoto mundial e essa terra virar pó novamente, acabar-se com tudo, é esse procedimento, o céu enrolar como um rolo, como um pano velho, diz Isaías, diz Pedro. E aí, meu querido, o fogo vai abrasar, o fogo atmosférico, o fogo que há nos vulcões, nas lavas que está por aí na terra, que tudo isso está controlado, mas quando chegar o dia que Cristo voltar, tudo isso vai se romper. E porque a terra foi contaminada por causa do homem, porque o céu foi contaminado por causa do homem, Cristo vai ser obrigado a fazer isso. Então esse corpo será queimado, o homem desce. O espírito vai ficar na superfície, o espírito vai ficar no pó da terra, na superfície, dormindo ainda 1000 anos. Depois Cristo voltará, e quando ele voltar, ele vai despertar aqueles que morreram sem ele. E em espírito levanta e vai para frente no trono branco para ser julgado juntamente com Satanás e seus demônios. Aí sim vem o último ato de tudo isso, que é a destruição de Satanás e os ímpios e o pecado. Jogando, matando, destruindo, Satanás vai vivo para o lago de fogo. Então Cristo pega todos e joga no lago de fogo. Para queimar. Que lago? Lago que ele vai acender na hora lá. Esse lago não está aqui? Não está. Esse lago aparecerá com a feitura do novo céu e da nova terra. Esse lago não existe. Ele está no projeto, ele está no plano, ele está na direção divina, ele está na arquitetura de Deus, na engenharia divina. Quando Cristo levar a igreja, que a igreja passar 1 milênio na Nova Jerusalém, que ele voltar já com o novo céu construído, com a nova terra, aí sim, aí aparece o lago de fogo, terá o lago de fogo. Ele tem esse lago de fogo que é para jogar o ímpio e jogar o diabo, e aí a morte, que é o último inimigo. E é dessa morte que Jesus disse: lançar na sepultura, levar para o inferno, para o sofrimento. Aí vem o último sofrimento que a morte vai proporcionar, o que já proporcionaram a Satanás, a seus demônios e aos ímpios. O fogo para destruir tudo, porque só quem queima pecado é fogo. E não é esse fogo que nós temos aqui, dessa luz que está brilhando aqui. Não é esse fogo da Eno e de qualquer outra espécie. Não é. É aquele fogo de Sodoma e Gomorra que a mulher de Ló não podia ver. Olhou para trás para ver, foi transformado em estado de sal. Amém, meus amados? Nós continuaremos e vamos orar a Deus nessa hora. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo seu amor tão grande para conosco, pelas suas muitas misericórdias. Muito obrigado por nos dar o privilégio de falar de uma palavra tão maravilhosa como essa tua. Nos ajuda a ser justos, pois a tua palavra diz que tu sondou a terra toda, tu sondou todos os homens, não achou um justo sequer. Mas queremos andar em justiça. Nos ajuda, nos dê sabedoria. Como é difícil, Jesus, mas não tem nada impossível, Senhor, para ti. Tudo é possível. Nós só precisamos de 2 coisinhas para isso: crer e aceitar. Quando nós aceitamos, determinamos, quando nós abraçamos isto e nós confiamos no Senhor, com certeza nós podemos ser justos, na medida que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, para uma igreja justa. Não essa igreja como está, mas tem exceções, né, Jesus? Nós sabemos disso e eu quero ser uma exceção sempre. E tu trabalha assim, com as exceções, como diz Paulo, que não importa o que aconteça, e que é importante até que as pessoas que são desonestas, que são infiéis, e que não respeitam o teu nome, que usam da tua palavra com
pretexto de santidade, mas só com interesses próprios, para suas próprias vontades, que tem aparência de santidade, mas não é como os fariseus, que até importa que ele se manifeste para que Deus mostre os fiéis, porque no meio dos fiéis, no meio desse tipo de pessoas é que aparecem os fiéis, e há muitos, eu creio, Senhor, eu quero, Senhor, nos ajuda, tenha misericórdia da nossa nação, do nosso Brasil. Quantas vidas, Pai, em sofrimento, em dor, em aflição, em angústia. Eu estou aqui agora orando e falando contigo, mas nesse momento, quantos pais estão perdendo, chorando a perda da sua filha, moça nova, formosa, bonita, de 20, 30, 25, 30 anos, que acabou de ser estrangulada por um marginal, por um assassino, por um filho, Pai, que acabou de cair na prisão. Quantos e quantos e quantos acontecimentos. Esse mundo é um sofrimento. É um sofrimento. Quantas crianças, Pai, que nessa hora foi entregue aos ídolos, que foi sacrificada, que tem pelo esse mundo afora ainda. Por isso que quando o Senhor passou na frente do vale do filho de Rinom, o Senhor disse: isso aqui é um inferno, que o fogo nunca se apagava ali, que o sofrimento nunca passava. É o sofrimento da humanidade, como sofre o brasileiro, ou as pessoas em todo o mundo, na mão dos injustos políticos, Pai, com as mentiras deles, com as falsas promessas. E nós sabemos que hoje os que dizem que é da tua igreja no meio disso, mas não está, né, Senhor? Nós sabemos que o Senhor não está nisso. Por isso nós te louvamos. Senhor Jesus, socorre os necessitados, os enfermos, os desempregados que estão acamados em um leito de dor, os que estão possuídos por demônios, socorre, salva, liberta, Pai. E que o Senhor venha a ser glorificado. Abençoa a tua igreja e o teu povo. Salva os nossos familiares. Salva, meu Deus, meu Pai, a cada um. Que tu, Deus, seja agradecido. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Fique na paz e até o nosso próximo.